Bem-vindos todos e todas ao mês de março, mês nomeado em homenagem ao deus Marte, o deus da guerra, conhecido também como Ares. Esse deus, ele era conhecido como o deus sangrento, e ele foi por muito tempo amante da deusa Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor, que era uma deusa casada. Marte teve várias amantes, mas isso é uma outra história que eu conto pra vocês na playlist chamada Marte ou Ares, beleza? Esse mês de março, então, gurizada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, acabei esquecendo. Esse mês de março, então, ele é uma homenagem ao deus Marte ou Ares, o deus da guerra. Me contem como é que foi fevereiro. Tava jóia? Espero que sim. O look vermelho em homenagem ao sangue. Não à guerra, ao sangue que nos dá vida, nos faz viver. E é fonte de vida, não? Esse deus Marte, que deu origem ao nome Março, gurizada, por conta disso eu resolvi fazer uma homenagem. Ele era um deus obstinado, corajoso, violento, mas obstinado e corajoso. E o nosso desafio de março, então, vai para as nossas dificuldades ou forças. No mês de fevereiro, a pergunta, o desafio era que nos olhássemos com o espelho do Narciso para ver o que veríamos no nosso interior. E o desafio de março vai ser com a espada do deus Ares. A pergunta é: qual é a coisa ruim que tu podes te comprometer a cortar no mês de março? O que tu pode tirar da tua vida? Não necessariamente falo de coisas materiais, mas de coisas do tipo ciúmes, que a gente sabe que é um corrosivo absoluto, mau humor, que é uma coisa que é extremamente degradante e difícil de lidar, perseguição, e etc, etc, etc. Qual dessas vicissitudes o deus Marte vai nos ajudar a cortar das nossas vidas no mês de março, ou a partir do mês de março? Esse é o desafio do mês. Deixem aqui seus comentários. Já aproveito para dar um likezinho nos vídeos e bora lá começar o nosso mês. Olá, amigo cancerianos! Veremos agora o que o mês de março tem para vocês, do signo de Câncer. O que o Olimpo tem para dizer para os cancerianos em março de 2021? Vejamos, como é que vocês estão? Tudo right? Eros. Olha, apaixonados, cancerianos? Édipo. Vejamos. E a terceira? Poseidon. Vamos clarificar agora com o tarô mitológico. Vejamos a clarificação. Com o tarô mitológico. Câncer, março de 2021. Câncer, março de 2021. Olha aí. E finalmente, o tarô prateado, clarificando a Imperatriz e o Enforcado. Vejamos então. Gurizada, meus caranguejinhos de plantão. Para você saiu a carta do Cupido, conhecido também como Eros. Eros em grego quer dizer amor. Aí é o que dá nome à carta, né? Amor. Estamos falando aqui, estamos passando por uma situação de provável
cunho emocional. Nessa época pandêmica, as nossas sensações, os nossos sentimentos, eles estão à flor da pele. Tanto os bons quanto os ruins. Cancerianos normalmente têm os sentimentos à flor da pele, mais do que a média. Então vamos ver do que a gente está falando aqui. Quem é o Eros, então, cancerianos? O Eros é um rapazinho que ele nasceu de uma deusa chamada Pobreza, e essa deusa colocou ele na porta da festa do aniversário da Afrodite, a Vênus, a deusa do amor. E aí a Vênus entendeu que aquilo era um presente e criou esse bebê como se fosse seu filho. A esse bebê foi dado um arco e flechas de ouro, com as quais ele tinha o objetivo de flechar os corações das pessoas, fazendo elas se apaixonarem. Então, por isso que a gente diz, foi flechado pelo Cupido. Porque o objetivo, a tarefa do Eros, conhecido também como Cupido, era fazer as pessoas se apaixonarem. E se valendo disso, os deuses faziam algumas pegadinhas, mandavam flechar pessoas opostas, que não tinham nada a ver uma com a outra, uma bem alta, uma bem baixinha, pessoas disparelhas, se é que dá para classificar assim. E por conta disso, eles ficavam dando risada de nós mortais, enquanto duas pessoas completamente diferentes se apaixonavam. Isso explica, gurizada, por que às vezes ao longo da vida a gente se apaixona e se envolve com pessoas total sem cabimento. Quem nunca, né? Depois que passa a gente diz, meu Deus, como é que eu me envolvi com essa pessoa? Não teria a menor possibilidade. Onde é que eu estava com a cabeça? Não é isso? Então, é por culpa desse anjinho aqui, ó, danadinho, que amando da deusa Afrodite, que é a deusa da beleza e fertilidade, fazia essas flechadas de corações. Esse carinha, o objetivo dele era flechar os corações. Mas um dia ele foi cumprir uma tarefa dada pela mãe, Afrodite, e acabou provando do próprio veneno. Não, provando do próprio amor. Na hora que ele foi flechar essa menina que se chamava Psique em grego significa alma, quando ele foi dar flechada na menina, a flechinha caiu no pé dele e ele se apaixonou pela menina. Ou seja, ele tinha por tarefa flechar aquela menina em um outro mortal. E aí ele acabou flechando a si mesmo e se apaixonando pela guria. Então ele pensou, não, eu não posso dar essa mulher a mulher da minha vida, eu não posso entregá-la para outro cara, eu vou ter que tomar ela como esposa. E assim ele o fez. Porém, tudo escondido da deusa Afrodite, porque ela não poderia de maneira nenhuma saber que ele não havia realizado a tarefa que lhe fora dada. Então o que a gente tem aqui? A gente pode ter aqui um caso de um amor que pode ser, não impossível, mas a gente pode estar falando de um amor indevido. Um amor que, sabe aquele assim que mesmo que todo mundo lute contra, a gente não consegue dizer que não? Mesmo que toda a minha família seja contra, eu não consigo dizer que não. Mesmo que a minha mãe seja contra, eu não consigo dizer que não. É uma coisa que é mais forte que a gente. Pode ser que a gente esteja falando desse tipo de amor, tá? Esse foi o amor pelo qual o Eros foi flechado. Muito bem, essa carta do Eros, gurizada, ela vem clarificada pelo eremita. Quem é o eremita? O eremita é um arcano maior. Lembrem-se que arcanos maiores são cartas que não dependem do nosso livre-arbítrio. Ou seja, são fatores externos que se apresentam e a gente não tem muito o que fazer. Então, o eremita, ele nos diz o quê? Esse arcano é a carta dos virginianos. Ele nos diz ele nos convida a fazer uma autoanálise. Então, aqui a gente tem uma situação de possível encrenca, ou possível dúvida, ou possível não sei se devo, e aqui a gente tem uma carta de autorreflexão. O eremita, ele te chama para olhar para o que está acontecendo dentro de ti e só então tomar uma posição, tomar uma decisão e fazer o que tem que ser feito, né? Antes disso, não. Essa carta, ela nos chama para não sermos levianos, é disso que ela fala. Te concentra, te analisa, observa os prós, observa os contras da situação e depois sim, aí tu toma a tua atitude, tá? A segunda carta que saiu para vocês, cancerianos, foi o Édipo. O Édipo, a palavrinha dele que está aqui é engano. Quem é o Édipo? O Édipo é um carinha que quando ele nasceu, ele era filho do rei Laio e da rainha Jocasta.
Quando ele nasceu, o pai dele foi até o oráculo para saber qual era o futuro do filho. Era praxe na Grécia Antiga acontecer isso, né? Os oráculos serem consultados. Então ele foi lá para saber qual seria o futuro do filho. E aí o oráculo disse para ele, olha, não tem uma notícia muito boa para te dar. O que vai acontecer com esse garoto é que ele vai matar o pai, no caso tu, e vai casar com a tua esposa, vai casar com a mãe. Nossa, o rei lá ficou muito nervoso, desesperado e voltou para casa ensandecido, pensando como neutralizar essa situação. Essa história, gurizada, toda do Édipo, que é considerada uma das maiores tragédias gregas de todos os tempos, está aqui na playlist do canal com o nome de Édipo, já está lá. Então quem quiser saber a história completa na sua riqueza de detalhes, por favor, dê uma olhadinha porque ela é muito top. Aliás, essa história, para o pessoal que tem mais de 40, ela foi contada numa novela das 8, nos anos 80, uma novela das 9, no caso, nos anos 80, que chamava-se Mandala, que conta exatamente a história do Édipo, da Jocasta e do Laio. Na época, interpretado pela Vera Fischer e Felipe Camargo. Era do Agnaldo Silva. 87 foi o ano da novela. Então, para os jovens há mais tempo, com mais de 40, sabem do que eu estou falando. Então essa história aqui, quando eu digo tragédia, é uma tragédia verdadeira, porque realmente ele tenta fugir do destino, ele tenta escapar da profecia, mas profecia é profecia, e ele acaba realmente matando o pai e casando-se com a mãe. Esse carinha, ele foi assim como é que eu vou dizer para vocês? Ele foi uma vítima do destino, essa é a palavra certa, porque ele não foi um cara ruim, não. Ele era um cara bem justo, um cara bem bom, e ele acabou caindo nas desgraças do destino. Tem uma parte muito interessante da história do Édipo, que conta que ele teve que decifrar o enigma da esfinge. Quem era a esfinge? Que é essa figura que está aqui, ó. Era uma figura que ficava às portas da cidade de Tebas, de onde ele foi rei, né? E que tinha o corpo de leão e o rosto de mulher. Então, quando as pessoas chegavam na porta da cidade, às portas da cidade, a esfinge dizia a seguinte frase: decifra-me ou devoro-te. Aí, se a pessoa conseguisse decifrar o enigma que lhe era proposto, ela adentrava os muros de Tebas. Do contrário, ela era jogada do penhasco. Tebas ficava num lugar alto. E o Édipo, quando chegou às portas da cidade, não foi diferente, foi submetido ao enigma. E aí a esfinge disse, blá, 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 que depois vocês vão ver na história aqui embaixo, qual foi o enigma que a esfinge propôs a ele. Ele decifrou o enigma e conseguiu entrar para adentrar a cidade. Lá dentro ele conheceu a rainha, casou-se com a rainha e aquela sequência que eu já falei. Aqui a gente tem, por que a gente tem a fala engano aqui, cancerianos? Cuidado. Às vezes tu tá pensando em sair de uma enrascada, que foi o caso do Édipo, ele pensou em sair de uma enrascada e acabou caindo numa muito maior. Não por culpa dele, coisas de destino, mas ele acabou, sabe, pensou que escapou, mas foi pior. Então, vamos ver, canceriano, do que se está falando, né? Em que verdade, que não é absoluta, que tu estás crendo, que pode te levar para um caminho mais tortuoso e mais difícil, tá? Presta atenção. Essa carta, ela vem clarificada pelo julgamento. Olha só, nesse tarô mitológico, o julgamento, ele é uma cartinha que ela vem representada pelo deus Mercúrio, que é o deus das comunicações. Essa carta de julgamento é outra, você já tem dois arcanos maiores. Essa carta de julgamento aqui, ela é um arcano maior, também independe da tua vontade, né? São fatores externos. E ela nos diz o quê? Ela nos diz que possivelmente estará te sendo dada, ou está te sendo dada, uma segunda oportunidade para fazer diferente o que foi feito até agora. Vou repetir. Essa carta do julgamento nos diz que está te sendo dada, ou vai te ser dada, uma segunda oportunidade para que tu faças diferente do que fizeste até agora. Dá para entender? Até agora eu sei lá, fiz hora extra demais no meu trabalho e isso me levou a uma estafa, blá blá blá. Então a partir de agora eu vou fazer isso diferente. Não vou me matar tanto, vou dar o meu melhor, mas não vou. Entende o que eu digo? É um exemplo assim superficial, mas é disso que eu estou falando. Como o assunto aqui aparentemente é sentimentos, então assim, até agora tu rateou, até agora tu não fez do jeito que era para fazer.
Então a carta do julgamento vem te dar uma oportunidade de começar a fazer de outra forma, que daí pode ser que sim, tu consiga alcançar o teu objetivo. A terceira cartinha que a gente tem aqui é o Poseidon. Poseidon é o deus dos mares e a palavrinha dele é profundidade. Quando a gente fala em profundidade, quando a gente fala em água, no tarô, a gente se refere a sentimentos, a gente se refere à parte emocional. Então, possivelmente, com uma grande probabilidade que estejamos falando de uma situação emocional mesmo, viu, Câncer? O Poseidon, ele é um deus que dividiu o poder do mundo com os dois irmãos, Júpiter e Hades, e para ele tocou o reino das águas. Vocês percebem que na figura ele tem um tridente na mão. Um tridente é esse garfinho aqui, ó, com 3 pontas. E esse tridente foi dado a ele para que ele desenterrasse, para que ele tirasse os navios do fundo do mar, quando ele achasse por bem, os navios afundados, né? Ou provocasse maremotos e terremotos agitando o tridente quando ele se irasse com alguma cidade, dessa maneira inundando, né? Então, assim, ele podia usar esse tridente tanto para o bem, né, no caso de desencalhar os navios, quanto para o mal, no caso de provocar os maremotos e terremotos. Então, assim, aqui é um deus de poder, e essa carta é uma carta de poder. Então, nas tuas mãos, Câncer, está um poder de fazer as coisas da maneira legal ou da maneira menos legal, né? De maneira construtiva ou de maneira destrutiva, tá nas tuas mãos, é tu que decide como que tu faz, tá? Sabe aquela expressão, tá com a faca e o queijo na mão? Como é que tu vai fazer esse corte? É tu que decide. Presta atenção, que um corte errado pode arruinar a vida da gente, né? A gente sabe disso. Essa carta do Poseidon, gurizada, ela vem clarificada pelo 8 de espadas. Esse 8 de espadas é uma carta extremamente mental. E ela nos fala do quê? Nos fala de um aprisionamento mental. O que eu estou dizendo? O que tu está falando, Grace Luz? Estou falando que a gente está tratando de uma situação onde tu te sente aprisionado, mas isso é somente dentro da tua cabeça. Tu é refém do teu próprio pensamento. Tu é refém da tua própria imaginação. Ou seja, as coisas não são efetivamente como tu está pensando que elas são. É muito mais, esse caos, ele está muito mais dentro da tua mente do que necessariamente acontecendo, tá? Então, te organiza. Não esquece que tu tem uma carta de poder, tá? E dependendo do que tu fizer, tu pode se tornar uma bobagem. Então, cuida, tá? Tira essa viagem, sai desse looping, porque é coisa da tua cabeça. Consegue entender o que eu tô dizendo? Tu consegue enxergar o que eu tô falando? Esse teu jogo, Câncer, ele vem clarificado pela Imperatriz. Olha só, a Imperatriz é uma carta que nos fala de intuição. Então, antes te foi presenteado o Eremita, que é aquele que manda tu fazer uma introspecção, e agora o jogo vem clarificado pela Imperatriz. A Imperatriz diz o quê? Faz a introspecção, tira os fantasmas da cabeça que estão rondando por aí e usa a tua intuição. É aqui que está a resposta de tudo. Dentro de ti, sim, a partir da tua intuição, é ela que vai te dizer a coisa certa a fazer. Não ouve o que o outro diz, o que o amigo conta, o que o outro sugere, ou o que a mãe fala, ou o que o pai... Não, é tu contigo. Cancerianos, esses signos da água, Câncer, Peixes e Escorpião, eles têm uma intuição aguçadíssima. E boa parte de vocês usa ela bastante, né? Usa com frequência. Então, olha, Câncer, um convite, ó. Vamos lá, vamos usar a tua intuição, porque é aí que tá a resposta do teu problema, da tua dúvida, tá? E a outra clarificação que saiu foi o enforcado. Percebam que esse carinha tá de cabeça para baixo. Isso nos diz o quê? Que as coisas podem estar estagnadas, mas que elas também podem estar sendo vistas sob uma ótica distorcida. Confirmando o 8 de espadas. O que tu tá vendo não é o que tu tá vendo. Pode não ser o que tu estás vendo. Tu pode estar fazendo o que a gente chama de tempestade em copo d'água. Já ouviu falar disso? Então vamos lá, para resolver essa forma de pensar que está te atormentando, usa a tua intuição. Faz uma viagem para dentro de ti e usa a tua intuição, que daí não vai ter como dar errado. Bem bom o teu jogo, hein? Tipo assim,
tá tudo dependendo só de ti. E eu acho que é isso aí, enquanto tá dependendo de ti. Se tá preso em ti, não tá preso em nada, né? Vamos dar uma olhadinha aqui que os anjos do romance têm para dizer então para os nossos queridos cancerianos em março de 2021. Alguém está usando uma máscara falsa, decepção. Ai, ai, ai. Olha aí, câncer, ó. Decepção. Do que nós estamos falando aqui? De que decepção estamos falando? De que decepção estamos falando para câncer? De qual decepção estamos falando? Olha a ótica, olha a maneira de ver. Tá vendo de uma maneira e de outra. Trust. Confie. Essa cartinha que ela vem pedir, essa situação tá te chamando para que tu tenha fé. Então tá desconfiado, tá decepcionado, tá chateado, tá de mal com a vida, confia. E quando eu digo confia, de que eu tô falando? Bom, aí cada um sabe quem são os seus mestres, né? Se eu puder aconselhar, eu aconselho confiar em Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres, e é um cara que nunca te diz não e que nunca tá ocupado para ti. Tu dobrou o joelho, botou a cara no chão, falou com Jesus, já era. Em seguidinho ele te dá uma resposta e uma saída. Então, se tu não tem um mestre para pedir ajuda, pede pro JC. O cara é top. Igual ele nem tem. Ele é o xaropão da banda, né? Jesus Cristo não falha nunca, gurizada. Nunca. Ele é infalível. Cancerianos, meus amores, deixa eu tirar uma carta do Osho. Nossa, que... O Osho é um pensador indiano poderoso. E a carta que saiu para vocês foi ruptura. Essa carta me diz o quê? Que tu tá em vias, que tu pode estar em vias de romper com alguém de maneira radical ou com alguma coisa. Detalhe, essa ruptura ela pode estar sendo necessária nesse momento para que as coisas tenham uma nova configuração, ou tu pode estar pensando em romper e esse rompimento, essa ruptura pode mudar o foco das coisas. Lembra que saiu o enforcado para ti? De cabeça para baixo? Então essa ruptura ela pode mudar o panorama das coisas, tá, câncer? Repito, dobra o joelho, conversa com Deus e pede uma luz que ele vai te dar. O que fazer? Tu tá pensando em romper? Ou aconteceu uma ruptura e agora tu tá sem saber o que fazer? Né? Bueno, tenho certeza que tu consegue. Vai dar certo porque sempre dá certo. No final tudo dá certo. Agora a gente vai ver um recadinho especial do Néctar dos Deuses. Que o Néctar dos Deuses é um oráculo que nos dá sempre um conselho, tá? E esse conselho de agora... Então, a mensagem de hoje que saiu para vocês cancerianos é Orfeu. Orfeu é o deus da música. É um carinha que desceu no Hades, desceu no inferno para buscar a amada dele. Olha o tamanho corajoso que é esse cara, mó corajoso. Diz assim: ah, música! Conectados pela mágica do som, nos transportamos para dimensões pouco explicáveis e sob magia podemos ter o nosso espírito elevado ou descender ao caos. Câncer, eleve o seu pensamento e cultue bons hábitos. Se o seu amor foi embora, aceite. Em outra dimensão, podem existir perigos que não estás preparado para enfrentar. Contenha-se. Então, o que o Orfeu está nos dizendo aqui, Câncer? Parece que está tudo perdido, que está tudo acabado? Se sim, agradeça e siga em frente. Se há uma esperança, se há ainda uma luz no fim do túnel, luta. O Orfeu lutou, foi até o Hades e trouxe a amada de volta. Passou por vários perigos, mas, em nome do amor, ele quase conseguiu. Se tu quiser saber a história do Orfeu, tu lê que também está aqui na playlist chamada Mitologia Grega, aqui embaixo do canal. Tá bom? Minhas lindezas. A Tsutsuya vai se despedir de vocês
com um grande beijo e agradecendo ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo por essa oportunidade de estarmos juntos e pedindo ao cara lá de cima que ele nos traga um março com muita coragem, com muita força e determinação. Essa é a palavra de ordem para os cancerianos no mês de março. Valeu, gurizada. Super beijaço e logo, logo já estamos de volta aí, né? A brisa tá chegando. E a gente se fala já. Tchau!